Vida e Saúde começando mais uma vez aqui na sua telinha. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. É o seu momento da saúde e quarta-feira é dia de saúde emocional, saúde mental. Eu estou aqui com um convidado muito especial, pastor e doutor Marco Lamarques. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado, Você está bem? Sempre bom e muito feliz de retornar a essa casa aqui, viu? Seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde, tá? Sua primeira vez aqui. Aqui é a primeira vez. Eu estava na nossa casa. Entre família, aqui com vocês. Parabéns pela casa. Muito bonito aqui, muito aconchegante também. Obrigada, seja bem-vindo. Doutor César, Peru. Prazer te ter aqui novamente. Toda semana ele aqui está com a gente. Você tem aqui aproveitado os conselhos, as falas do Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra e que é também apresentador do Vida e Saúde já há alguns anos, hein, Dr. César? Já faz um tempinho, hein? Não vamos falar não, porque senão a gente vai entregar a nossa idade aqui, vai? É o seguinte... Vem pra cá porque hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, mas um assunto importante, luto. Eu sei que talvez seja um momento muito delicado aí para você, mas é um assunto necessário porque a gente precisa talvez de tratamento, precisa de compreensão, de entendimento. A gente vai tentar trazer aqui as fases do luto e como ajudar uma pessoa próxima enfrentando essa dor, esse momento, tá? Olha, com certeza você vai poder ter aqui a sua dúvida respondida pelos nossos especialistas aqui do Vida e Saúde. Então fica ligado e com o celular a postos aí para mandar a sua participação assim que você quiser. Eu separei hoje, gente, um texto aqui da Meditação da Mulher. Hoje, dia 1º de novembro, tá trazendo aqui um texto, mas a meditação ela traz essa história de hoje com continuação para amanhã. E é claro que eu não aguentei esperar até amanhã, porque eu tenho mais de uma meditação em casa, então eu já li de amanhã e aí eu vou trazer o texto de amanhã aqui para você. Pode ser? É um texto lindo. Tá lá em 2 Coríntios 1 e os versos 3 e 4 dizem o seguinte, olha só. Abre o seu coração e a sua mente aí agora, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Muito interessante. Que profundo, né? Esse verso, Dr. César. A gente recebe uma consolação de Deus e por causa disso a gente consegue ter forças, né? E habilidade de consolar alguém que está sofrendo. Começa com uma experiência pessoal nossa, né? Eu preciso receber de Deus para poder dar para alguém alguma coisa. Sim. Demais. Se você quiser gravar, tá na sua Bíblia aí, lá na segunda carta aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, versos 3 e 4, tá? A gente vai ali e volta em 30 segundos com esse Vida e Saúde especial para você. Não sai daí, não. Vida e Saúde está de volta, vem pra cá que hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante para todas as pessoas. O Dr. César está com a gente, ele que é psiquiatra, ele convidou também aqui o nosso querido pastor e doutor Marco Lamarques, ele é especialista em relacionamentos e o luto, ele também aborda, ele perpassa de alguma maneira os nossos relacionamentos. Você aí, já experimentou o luto? Já vivenciou o luto? Você já superou? Está vivendo? Se superou, como é que foi? Você quer contar aqui pra gente? Nosso WhatsApp está aqui para você, olha. E é muito legal quando a gente recebe aqui a sua participação. Você pode acessar ele através desse código aqui. É só apontar a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto para ele. Vai aparecer uma mensagenzinha, um código, clica nesse código e você vai ser levado diretamente para o nosso contato de WhatsApp. E aí é só dizer pra gente qual é a sua experiência com o luto. Se você já viveu, se você já superou, você pode trazer aqui também através, digitando, né, o nosso WhatsApp. O número é 12 98266 0004. Luto. O que é luto?
Qual é a definição de luto, Dr. César? Luto é uma experiência emocional e também racional que a pessoa vive diante de alguma perda. Essa perda, em geral, ela é real, mas pode ser uma perda imaginária. Então, luto é uma sequência de sentimentos que a gente vai experimentando mais profundamente, menos profundamente, em função de alguma coisa que foi importante para a nossa vida e que a gente perdeu. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser a perda do emprego, pode ser uma prisão por overdose, enfim, por droga, pode ser uma perda que gera essa dor emocional e que tem as fases que se vive. Agora, nem sempre a gente vai sentir ou talvez identificar essa dor emocional em seguida a perda. Que as pessoas processam diferente, né, doutor César? Tem gente que é imediatamente. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi, uma empresária, assim, bem proativa, e, na verdade, a amiga dela encaminhou ela para eu atender lá no Rio de Janeiro, e o marido morreu na sexta, foi enterrado no sábado, e domingo ela já estava na empresa, trabalhando e tal. Demorou 30 dias para ela começar a ter realmente alguns sintomas do luto, que são sintomas normais diante de uma perda. Tive uma outra pessoa, também uma profissional liberal, na área de ciências exatas, que levou 6 meses para a ficha cair depois que morreu. Parece que foi a mãe dela ou o pai, eu não me lembro bem agora. Então as pessoas têm um ritmo diferente para entrar no luto. Algumas já entram imediatamente. Aconteceu a perda, ela já vai dormir mal, vai chorar, vai ficar meio lenta e tal. Outras segura a onda e vai lá na frente que vai aparecer algum sintoma, né, Bode? Sim. Esse rompimento de um vínculo com algo importante, ou alguém importante, que causa essa dor, ele não é uma receita de bolo que você diga assim, o luto é assim, vai reagir assim, vai fazer assim. E eu trago isso muito para a minha experiência pessoal, né? Eu entendi exatamente o que o Dr. César falou. Quando eu não me programei para ter o luto com a idade que eu tive, com 23 anos eu tive que enfrentar o luto. E para mim foi algo que... E eu nessa época já era pastor há 3 anos. E já tinha realizado alguns funerais, porque no ministério a gente tem que trabalhar confortando as pessoas, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas. Mas só que isso, às vezes, acaba sendo muito fundamentado na experiência dos outros e também numa teoria de aconselhamento, de acompanhamento. Agora, quando eu tive que enfrentar o luto, foi um momento que eu estava... foi um dia depois do meu casamento, né, que eu perdi minha família num acidente de carro. Eles estavam, inclusive, voltando do meu casamento, né? Eu já contei essa história aqui algumas vezes na Novo Tempo, mas eu acho importante dividir isso com as pessoas que estão nos assistindo, porque quem sabe alguém está passando por um momento como esse, ou já passou, está administrando esse momento. Eu tive que lidar com alguns ajustes da própria situação funeral e administrar algumas coisas que os meus pais deixaram, enfim. Só 30 dias depois, e interessante, eu quase não consegui chorar. E eu fiquei preocupado, será que eu sou insensível? E aí o meu chefe na época disse, pega as tuas férias e vai. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar. E eu fui trabalhar. Só que depois de uns 30 dias, 40 dias mais ou menos, eu acordei numa madrugada, saí para um canto, para minha esposa não ver, e chorei. Mas chorei, acho que, não lembro do tempo, mas chorei muito. Tudo que tinha direito e que estava atrasado, né? Chorei muito, de madrugada, eu não quis fazer que ela sofresse também comigo. Mas assim, do nada, isso já fazia mais de 30 dias que tinha acontecido tudo. Aí eu chorei mesmo. E foi dali para diante que eu comecei a lidar com luto. Foi uma situação que eu não entendi, mas que foi a minha realidade. O ritmo de cada um, né, Teru, pastor? O ritmo de cada um lidar com luto é particular. Não está errado este ritmo ou aquele ritmo. É a possibilidade daquela pessoa. Porque a gente está falando aqui da pessoa entrar no luto, né? Mas tem também aquelas pessoas que vivem o luto de maneira muito intensa, mas acabam superando ele muito rapidamente, enquanto outras acabam levando muito mais tempo, anos até, para superar. Esse processo pode ser prolongado. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, será que toda perda vai implicar num processo de luto? Porque a gente pode pensar no luto pela perda de um trabalho importante para um pai de família, uma mãe provedora, um relacionamento, um término de um namoro, não necessariamente a morte. Sim.
Vai ter o luto, mas os sintomas vão ser bem diferentes, porque se a gente pensar, toda perda leva um processo de luto, toda perda envolve um luto, né? No sentido de que tem uma reação emocional que acontece em função daquela perda. Agora, como cada pessoa reage a essa perda é que vai ser uma grande diferença. Né? Alguns vão ficar tristes 2 dias, depois também já resolveu rápido. Outros vão ficar 6 meses, 1 ano, 10 anos. Né? Então, a diferença é a profundidade dos sintomas do luto. Uns são mais rápidos, mais superficiais, outros não. A gente está trazendo esse assunto aqui porque amanhã é um dia que muita gente acaba revivendo um pouquinho, resgatando um pouco desse luto, né? Então, vamos tratar um pouquinho agora do processo durante o luto, porque existem alguns pontos bem marcantes e não necessariamente eles acontecem numa sequência que você consegue, assim, prever, mas é importante você entender ou identificar, porque a gente consegue ver luz no fim do túnel, ou a gente consegue ajudar quem está passando por esse momento, que é mais importante, né? Vamos dar uma olhada, então, um pouquinho nessas fases. Um dos pontos dessa fase seria a negação. Talvez essas pessoas que voltam a trabalhar rapidinho ou que não conseguem chorar, né? Eu perdi também alguns anos, pouco tempo atrás, minha irmã, e eu tive dificuldade de chorar naquele primeiro momento. A negação, tem até alguns autores, né, pastor, que dizem que a negação é o amortecedor da alma. Ou seja, o que é negação? Negação é a pessoa estar vivendo uma perda importante e parece que ela não está sentindo nada. Né? Não chora, não lamenta, Anestesiou. não fica irritada, parece que está indiferente àquela situação. Né? Mas a negação, ela é um processo de defesa da dor até que eu esteja pronto para lidar com a dor. Né? Então, E cada um tem o seu ritmo para isso, né? Então, o pastor levou, né, essa tragédia tão grande com a perda dos seus familiares, levou 1 mês, não foi? Para poder... Mais de 30 dias foi. Mais de 30 dias. Para dizer que eu chorei realmente e lidei com isso. Soltou a emoção. Que é uma dor muito... Né? Porque, como eu disse, eu não tinha me preparado para isso. E quem é que vai se preparar para dizer, eu vou perder minha família tão cedo assim? Mas a gente, de certa maneira, a gente quer negar a nossa finitude, né? Porque, de certa maneira, isso, além de trazer a dor, leva a gente ao contexto. Pela primeira vez, como eu disse para vocês, mesmo tendo feito tantos funerais que eu fiz já em 3 anos de ministério, quando foi comigo, eu entendi, nossa, eu sou mortal. Parecia que, porque quando eu vi... E dói muito, né? E dói, você, além de você entender isso, as pessoas que você convive, que são importantes para você, você não quer perdê-las. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito próxima de mim, falava muito, naquele tempo da carta, ela escrevia muita carta para mim, e eu para ela, e a gente quando se encontrava ficava muito tempo conversando. A gente conversava muito. Então, naquele momento que eu fui me despedir dela, estava lá os caixões, foram 4 pessoas que morreram no acidente, né? A minha mãe, meu pai, uma irmã de 15 anos e o meu cunhado de 25 anos, que era pastor no Rio Grande do Sul. Então lá, meu cunhado era como se fosse um irmão para mim. Aquela dor de me separar deles, de saber assim, eu não vou mais ver o sorriso deles, não vou mais vê-los. E quando eu me deti nessa questão, eu comecei a sofrer mais. Não sei se o Dr. César entende isso. Mas a minha dor aumentou quando eu comecei a pensar, não vou tê-los mais, não vou tê-los mais. Aí eu consegui superar essa dor quando eu entendi que ela existe, comecei a lidar com ela, vendo de que maneira. Quanto que eles significaram para mim, quantas bênçãos, quanta alegria eles me trouxeram. Quanto que foi bom para mim a presença deles na minha vida. Um processo, algo que não foi assim, tudo no mesmo dia. Não foi automático, não foi rápido. E nem, como eu disse, uma receita de bolo. E a gente pode pegar um exemplo prático de negação, que é essa primeira fase do luto, porque essas fases do luto que a gente está falando agora foram desenvolvidas por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra americana, que ela se especializou em tanatologia, que é o estudo do processo da morte, quer dizer, o que acontece no mundo emocional da pessoa quando ela está vivendo uma experiência de morte, né?
E então, um exemplo prático é assim, vamos supor que uma pessoa tenha uma suspeita de um câncer de mama. Aí vai no médico, colhe o material para fazer a biópsia, o material vai para o laboratório de patologia clínica, aí no dia X ela vai lá, pega o laudo no laboratório, está no envelope lacrado para mostrar para o médico, e ela, muito ansiosa, abre o envelope e lá, positivo, carcinoma, tal, na mama esquerda, tamanho tal, tantos centímetros. Então, naquela hora que a pessoa vê aquela notícia dura, né? Ela pode entrar em negação. Não é possível. Não sou eu. A secretária digitou o nome errado. Esse laudo aqui não é meu. Então, esse processo de pensar nisso é uma forma de administrar a pancada da dor, né? Então, usa a negação. Até que, então, a pessoa, não, sou eu mesmo, é verdade, infelizmente, essa é a negação. E ver a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu tive que enfrentar a realidade que, devido às circunstâncias do acidente de carro, os caixões estavam todos fechados, então eu não vi o rosto deles mais. De certa maneira, há uma luta para você aceitar que são eles ali. Olha, tem mais fases aqui do luto, do processo que eu quero trazer aqui. A próxima seria a raiva. Também algo que as pessoas podem interpretar de maneira errada, julgando errado. E vem com alguns conselhos, né? Naquele momento a pessoa está sentindo raiva dela mesma, às vezes até uma culpa, né? Mas às vezes aquela coisa assim de tipo, não faz isso, não pensa isso, mas sentir nesse momento é necessário para o processo. Tem que passar, porque faz parte do... É igual assim, se eu pegar a sua mão, pegar um martelo e der uma martelada, primeiro vai doer, vai ter a dor física, né? Vai ter talvez a lesão da pele, vai ter a inchação, chama de edema, vai ficar roxo, amanhã está pior ainda, para depois... Então tem um processo... Mas vai ter a raiva também de o senhor ter martelado meu dedo. Sim, eu estou dizendo assim... Então, eu estou dizendo o seguinte, você pode ter muita, pouca ou média fé, mas você teve um trauma, e esse trauma produz os sintomas. Então, a raiva faz parte do processo de perda. Aí a pessoa, dependendo da circunstância, vai ter raiva do médico que não conseguiu curar, vai ter raiva do hospital, vai ter raiva do vírus, vai ter raiva de Deus, vai ter raiva dela mesma. Será que na pandemia aconteceu muito isso, né? Será que eu devia ter levado no hospital, não levei? Será que eu levei no hospital errado? Será que não? Será que eu devia ter permitido a internação e tal? Então, a raiva faz parte, é o segundo estágio, né, do luto, a negação e a raiva. Próximo estágio que eu quero trazer aqui para vocês comentarem é a barganha. Esse aqui, doutor César, eu tenho sempre muita dúvida, porque é uma conversa interna, é uma conversa com Deus. Como que rola esse processo, esse ponto da barganha? As duas coisas. A pessoa, se ela é uma pessoa cristã e costuma orar, ela começa a fazer negociação com Deus. Deus, eu descobri agora, o médico mostrou que meu marido está com câncer, ou que eu estou com câncer em tal órgão e tal. Mas se o senhor me curar, eu prometo que eu vou ser missionária lá no Japão, sei lá, no Cabrobó, com 50 graus na sombra e tal, em Pernambuco. Enfim, a pessoa começa a barganhar com Deus. Eu vou dar toda a minha fortuna para esse ministério aqui, para essa obra e tal. Ela começa a fazer uma tentativa de negociar com Deus para ver se o quê? Para ver se alivia a sua dor, a dor da perda. Então começa essa barganha. Isso é uma coisa pensada, é uma coisa consciente e que ela faz com ela mesma. Ela pode falar para alguém da família, né? Estou falando com Deus, eu prometo que vou fazer isso para você, tal. É a barganha. Dentro desse contexto, eu até sobre a questão anterior, sobre a raiva, eu não cheguei a passar pelo momento de raiva, sabe? E eu acho que o que fez a diferença para mim foi a minha experiência pessoal com Deus. A prática da presença de Deus, que inclusive foi a minha mãe que me ensinou isso desde pequeno, a minha experiência pessoal com Deus me ajudou a ter mais forças para lidar com essa realidade. E até eu tenho lido que quem, doutor César, passa por essa fase da dor e compreende, administra isso, lida com a dor nesse momento, ela tem muito mais condições de entender